por também fazer parte aqui da mesa, e também Dr. Jefferson Fernando Celos, da Pioesp, e também, cadê o doutor Francisco Poli também, da UDEMO, não é isso? Da UDEMO. Então, essa é a mesa que vai conduzir os trabalhos. Eu queria aqui agradecer a presença de todos e fazer aqui um breve, não esclarecimento, mas a respeito do roteiro, do encaminhamento da nossa audiência pública. Como sempre, os senhores já estão acostumados a participar dessa audiência pública, será conduzido da seguinte forma. Nós vamos iniciar com a fala do secretário Vinícius Neiva, que terá até 20 minutos para fazer a apresentação do projeto, que a maioria dos senhores já conhece, mas apresentar segundo a visão da secretaria. O Vinícius Neiva, se quiser passar também para a Camila, vai ficar à vontade. Na verdade, a secretaria tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação. 20 minutos. Depois, nós passaremos para a professora Bebel, para o Francisco, para o Jefferson e para o... Desculpa, esqueci o nome do senhor. O Chico. Também, os senhores terão até 20 minutos também para fazer a apresentação e o contraponto dos senhores. Como serão divididos esses 20 minutos, aí é com os senhores que vão fazer isso. Na verdade, que terão 20 minutos para fazer o contraponto, até 20 minutos. Aí dividirão o tempo entre vocês. Está combinado assim? Então, e depois, uma vez terminando essa fase aqui da fala das pessoas que estão aqui à mesa, nós abriremos a fala para os senhores e as senhoras, que terão até 3 minutos na inscrição para fazer uso da palavra e da tribuna. Nós aqui fomos informados que não temos aqui hoje pessoas, além da secretaria, para falar o contraponto, para falar a favor. Então, nós temos aqui entidades representativas, não é isso, Bebel? Que também, desculpa, não é pejorativo isso, que também não são muitas. São quantas entidades? Nós estamos com 5. 5 entidades. Então, pode ser que tenha uma sexta. Ok, por exemplo. Então, nós vamos abrir aqui até 10 inscrições, Bebel. Muito bom. Né? Até 10 inscrições. As entidades falam, mas de repente vocês querem fazer mais alguém falar. Alguém da base falar. Então, abriremos 10 inscrições. Combinado assim? Combinado? Então, esse será o roteiro da nossa audiência pública, tá bom? E no final a gente verifica o que faz. Então, Vinícius, vocês estão prontos? Sim. Então, gente, senhoras e senhores, vamos dar início então para valer. Com a palavra o nosso secretário executivo, senhor Vinícius Neiva. Bom, bom dia, primeiramente bom dia a todos. Bom dia, Gilmaci, nosso líder do governo. Queria agradecer o convite para poder vir apresentar e o som está saindo aí? Vocês conseguem escutar bem? Pera. Deixa eu ver se eu fico Melhora mais próximo. O som aqui. Vê se melhorou aqui para vocês. Melhorou? Então, gente, primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos. Gilmaci, obrigado pelo convite, pela audiência, da gente poder vir aqui e poder explicar os argumentos e o que está contido dentro desse projeto de lei, né, da gente poder contextualizar algumas medidas que tem aqui. Então, rapidamente, trazendo... Para que lado que eu aponto? Para cá, para lá? Ah, tá. Basicamente, a gente tem, são 5 mudanças que tem dentro desse PL 1316. Uma primeira mudança que a gente precisa regulamentar, existe uma lacuna normativa sobre o que define a falta-aula. Então, hoje, essa foi mudada, a 1374, sobre a falta-aula, e a gente precisa regulamentar essa lacuna. Então, assim, afinal de contas, quantas faltas-aulas equivalem a uma falta-dia? Não existe essa previsão. Então, a gente precisa regulamentar esse primeiro ponto. Tem uma questão da APD dentro do regime de dedicação exclusiva. Né? Então, tem um ajuste que a gente tem isso limitado a APD nas escolas tempo integral. A questão da avaliação de desempenho é um ponto que eu vou explicar mais à frente. E aí ela acaba ajustando os critérios de promoção e evolução.
né? E aí algumas referências M1 e D1 que a gente precisava ajustar, porque em algumas dessas republicações houve uma republicação equivocada, então a gente está ajustando essas duas trilhas. Então, rapidamente, passando para vocês, qual que é o primeiro ponto, gente? Por que a gente precisa regulamentar a falta-aula? Hoje a gente traz um número que é super importante trazer aqui para a rede e que está impactando diretamente o processo pedagógico dos alunos. No ano passado, no ano de 25, 15 milhões de aulas não foram dadas em virtude de absenteísmo docente. 15 milhões de aulas. Hoje a gente tem uma taxa de absenteísmo dos docentes de 15%, sendo que no noturno a gente tem 25% de absenteísmo do professor. Dessas 15 milhões de aulas, 5 milhões a gente conseguiu colocar um professor eventual. Mas 10 milhões de aulas não foram dadas para os alunos na rede. Por N motivos. Então, a gente, ou porque você recebe dentro do dia, ou você recebe o atestado dentro do dia, ou porque o professor não aparece dentro do dia, o grande ponto é que toda vez que um professor não consegue acompanhar o processo pedagógico, você troca o professor, coloca um eventual, a gente traz um prejuízo pedagógico para os alunos. Esse não é um fato novo dentro da rede, é um fato que há anos atrás já foi discutido, mas hoje o indicador que a gente trabalha são 15% de absenteísmo. Hoje a gente tem, em média, 150 mil professores na rede dando aula. Então, a gente está falando aí de quase 22 mil professores faltando, em média, por dia. Essa é a realidade que a gente tem, essa é a realidade que está atrapalhando e dificultando o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, esse é um ponto que a gente está trazendo. E a gente traz aqui para vocês uns dados de fevereiro deste ano, que é o que a gente tem dentro do nosso BI. Em fevereiro deste ano está lá, o absenteísmo registrado em fevereiro até a data de ontem, 15%. Então, a gente tem ali um absenteísmo dos efetivos em torno de 12%, dos categoria F em torno de 13%, né? Então, quem é O, em torno de 10,57%. Então, aqui tem os dados. Então, em virtude disso, olhando para o aluno, a preocupação que a gente tem com o aluno, com o processo pedagógico e com a continuidade, a gente precisa regulamentar a questão da falta-aula. Então, é importante colocar, a gente tem uma das metas que a gente tem dentro da secretaria, é reduzir o gap de aprendizagem dos alunos da rede pública com a rede privada. E uma das grandes diferenças que a gente tem é que na rede privada você não tem aula vaga. E na rede pública, estou trazendo para vocês esse dado, que 10 milhões de aulas não foram dadas. Então, a gente precisa tratar disso. Além disso, a gente vai falar sobre atestados. Né? Então, hoje a gente tem uma média de 93, no ano passado foram, durante os últimos 6 meses, 93 mil atestados que foram apresentados dentro da rede. Desses 93 que a gente submeteu à perícia, 23% deles foram revertidos. A perícia entendeu que não era objeto de atestado. Então, a gente tem uma média de atestado muito grande, e aí eu trago para vocês as principais CIDs que são registrados. Eu não consigo identificar quem é quem, por uma questão de pessoal, mas mostra que hoje o principal atestado que a gente tem, que é apresentado na rede, é diarreia. O segundo são CID-F, doenças da mente, que a gente trouxe um programa, que é o programa Viva Bem, onde a gente tem consultas psicológicas e psiquiátricas gratuitas para os professores, para que eles possam tratar da sua saúde mental, para que eles possam cuidar, porque o professor precisa ter um corpo são e uma mente sã. Então, esses são dados que a gente traz dos últimos 6 meses. Diante disso, olhando para o processo pedagógico, olhando pela necessidade, a gente está regulamentando a proposta de regulamentar. Aqui trago um outro dado importante para a gente justificar a questão da falta-aula. Aqui a gente traz uma média de onde a gente tem uma maior falta do docente, você tem uma associação com a falta do aluno e você tem uma menor redução do desempenho escolar. Então, aqui tem por faixas de alunos que a gente tem dentro de sala, que mostra que escolas maiores acabam gerando um absenteísmo maior do professor, um absenteísmo maior do aluno e um desempenho pior. Ou seja, a gente precisa lidar com este problema da falta do professor dentro de sala de aula. Não é falta de professor, é a falta do professor. Então, a gente está regulamentando isso. Por quê? Porque isso está, sim, prejudicando o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, trago os dados aqui para vocês. Então, qual que é a proposta que a gente apresentou? Regulamentar isso. O professor não pode ter, Vinícius, às vezes ele tem lá um problema com o carro, ele não chegou. Não, ele pode.
Então, a proposta é que, se ele tem direito, ele pode ter uma falta-aula por semana. A partir da segunda falta-aula na semana, ele passa a ter uma falta-dia. E por que a falta-dia é importante? Porque ela regulamenta, tá, a questão da carreira dele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se ele tiver uma falta na primeira semana, uma falta na segunda semana, uma falta na terceira semana, a partir da quarta falta-aula no mês, ele passa a ter uma falta-dia. Hoje não existe uma regra sobre falta-dia. Quantas faltas-aulas equivalem a uma falta-dia? Não existe essa regra. Não existe essa regra. Então, o que a gente está propondo é regulamentar isso. A partir dessa primeira falta-aula, todas viram falta-aula, porque a gente precisa tratar com esse problema. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, já passando para a questão da APD, dentro da APEI, é importante lembrar que o projeto pedagógico da APEI, quando a Lei 1374 foi publicada, ela revogou a lei que falava da tempo integral e que trazia essa dedicação exclusiva. E a dedicação exclusiva, ela é remunerada. Hoje, o professor recebe R$2.000 a mais para estar em dedicação exclusiva dentro das escolas tempo integral. E nessa dedicação dedicação exclusiva que ele tem dentro das escolas, faz parte do processo pedagógico a interação com os alunos. Então, às vezes, ele cobra um professor que faltou, às vezes ele traz algum outro projeto, às vezes ele atende um aluno, e dentro disso, essa regulamentação, a gente simplesmente está vinculando essa APD apenas nas escolas tempo integral para que ela seja feita na escola, em virtude dessa retribuição monetária que ele recebe a mais. São R$2.000 a mais que paga o professor. Então, isso está sendo colocado e isso se estende apenas às escolas tempo integral. Tá? Simplesmente por quê? Porque a escola tempo integral, da forma como ela foi concebida, inclusive regulamentada pelo governo federal, tá? Ela exige essa dedicação, essa interação, né? Que é a pedagogia da presença. A gente está falando aqui da pedagogia da presença, então a gente está exigindo que esse professor, dentro dessa pedagogia da presença, ele esteja presente dentro da escola para poder apoiar o aluno. Então, esse é o primeiro ponto. Na questão da evolução funcional, o que a gente está trazendo é que na carreira antiga, hoje a gente coexiste com duas carreiras, uma carreira nova e uma carreira antiga, que está em extinção, desde que a 1374 foi publicada. Só que a carreira antiga, para você ter o processo de promoção e progressão, você ou fazia uma avaliação teórica e prática ou você tinha que fazer a prova. E a prova, passaram-se anos, desde 2017 não eram feitas provas e a gente regularizou todo o processo de promoção e progressão desde 2017 que não era feito. Então, o que a gente está trazendo a novidade? É que também ele possa progredir a partir de uma avaliação de desempenho anual. E é a mesma avaliação de desempenho que já existia na rede dentro das escolas em tempo integral. A gente simplesmente estendeu isso para todas as escolas, para permitir que o professor não fique dependente da realização de uma prova. Mas essa avaliação de desempenho anual, que ela acontece anualmente, ela já vai permitir para o professor, tanto da nova carreira que está prevista na lei, quanto da velha carreira, e essa é a proposta aqui, que ele possa progredir ou adquirir o direito de promover e progredir a partir dessa avaliação. Então, a gente está dando mais uma possibilidade. Então, pode ser feito pela prova? Pode ser feito pela prova. Pela parte prática? Pode ser, mas também pela avaliação de desempenho. Então, é mais uma possibilidade. Então, o que a gente está trazendo isso? É simplesmente também regulamentando isso para todas as demais carreiras, inclusive diretores. Então, essa possibilidade de realocação, como já aconteceu no ano de 2025. Né? Então, às vezes, o professor ele tem uma dificuldade, talvez pelo ambiente que ele está. Então, a gente permite que ele possa encontrar um ambiente, uma escola, caso ele não desempenhe, para que a gente possa, ele seja encaminhado, por exemplo, para um curso de desenvolvimento, caso ele esteja com dificuldade. Se ele não tiver dificuldade, talvez uma realocação numa escola onde o ambiente possa fazer diferença e ele possa performar, onde ele esteja mais feliz e onde ele possa performar melhor. Então, o processo que foi colocado ao longo do ano de 2025, ele estaria solidificado dentro desse projeto de lei, né? Tem a questão do recesso escolar, que a gente está regulamentando, aí um conjunto de pedidos que a gente recebeu das entidades de classe, porque o recesso escolar para os agentes de organização e para o secretário de escolas não estava claro, a gente está trazendo isso para cá, e uma regulamentação a partir do secretário. Sempre existia uma dúvida, o secretário de escola, os agentes de organização, pode ou não pode sair? Ficava a cargo do diretor, ficava a cargo da diretoria de ensino, sendo que alguns podiam e outros não podiam. Então, a gente agora uniformiza e atende. Todo mundo tem o direito ao recesso escolar. Por que o professor tem e o agente de organização não tem? Não, estão todos os profissionais da escola, eles passam a ter o recesso escolar regulamentado para todo mundo. Esse é um pedido que a gente está atendendo das entidades de classe, está regulamentando a questão do recesso escolar. Tá?
Tem a questão da conclusão de atribuição para o cargo de supervisor, né? Então, a gente vem trazendo vários regulamentando ou aperfeiçoando esse processo dentro do supervisor, trazendo avaliação de desempenho para o supervisor também, que eu acho que o próprio, em algumas conversas que eu tive com a UDEMA, a própria UDEMA colocava, olha, quando uma escola não está desempenhando, isso é culpa só do diretor? Ou será que o supervisor também não tem responsabilidade disso? Então, eu entendo que é uma engrenagem de vários fatores, de várias pessoas que fazem com que a escola desempenhe. Então, a gente está trazendo esse ponto também. A gente está regulamentando também um pedido que a gente tinha da rede, tá, do coordenador de equipe curricular, que ele não recebia o Vale Transporte. Então, ele tem a necessidade de ir às escolas, visitar as escolas, e aí gerava um desincentivo, porque esse coordenador de equipe escolar que estava dentro da diretoria de ensino não recebia o Vale Transporte, e ele falou assim, eu não tenho incentivo para ir, porque agora, às vezes um PEC, né, um professor especialista recebe e o coordenador de equipe curricular não recebe. Então, a gente está regulamentando para que os coordenadores de equipe curricular possam receber também o auxílio do Vale Transporte, que eles possam desempenhar sem ter que tirar dinheiro do bolso para poder fazer essa atividade tão importante de acompanhamento dentro das escolas. Tá? Então, esse é um outro ponto que está ali. E aqui a gente está trazendo a questão do concurso de remoção, gente. Esse também foi um caso, eu conversei com vários professores, a gente está adicionando, dentro da regulamentação que tem, a gente está adicionando 2 fatores. Um fator por fatores emergenciais e de saúde, né, e por interesse. É como se fosse um processo seletivo. E aí eu trago uma história de uma professora que a gente tinha, uma professora, na verdade ela era uma diretora que a gente tinha dentro da rede, que o marido estava com câncer numa cidade lá para Votuporanga, e ela falou assim, eu não posso ser removida para Votuporanga, porque não tem nada, não tem concurso, não tem nada. Então, meu marido está definhando lá em Votuporanga, como é que eu faço? Então, a gente falou, olha, realmente, a gente precisa permitir que, nesses casos extraordinários, a gente possa fazer essa remoção, em virtude de motivo de saúde, seja da família, seja do próprio docente, né? E também abrir os processos de remoção, um processo de seleção. Então, às vezes, uma escola tem uma necessidade de determinado profissional, ela pode abrir um processo seletivo e as pessoas que querem ir para lá vão passar por um processo de seleção e podem ir para lá. O que hoje a regulamentação não permite, e a gente está abrindo essa flexibilidade para que a gente possa atender, às vezes, alguma necessidade, inclusive humanitária, da rede que a gente tenha. Tá? Então, essa é a novidade que a gente tem. E aqui, esse é um ajuste formal que a gente precisa fazer, porque se você olhar na 1374, a carreira M1 e D1 está com o salário abaixo do professor. Isso, em algumas dessas alterações dessa republicação, ele veio com a tabela errada. Então, a gente está corrigindo essa tabela, porque hoje a tabela está errada. Então, a gente precisa corrigir isso, porque não faz sentido, por exemplo, um docente que tenha doutorado receber menos do que um docente que não tenha doutorado, que não tenha mestrado. Então, a gente está corrigindo um erro formal que a gente identificou, tá? Então, dentro desses pontos que a gente traz. Então, acho que eu ainda tenho 5 minutos, mas, basicamente, esses são os slides que a gente está trazendo. Então, tem um conjunto de leis que estão em aberto e a gente precisa regulamentar pelo principal ponto que eu trouxe aqui para vocês, que a gente precisa tratar essa questão do absenteísmo, tá? E um conjunto que eu digo que é um pacote de bondade, um pacote de ajustes atendendo pedidos da rede, de docentes da rede e das entidades de classe. Então, esse projeto 1316, né, eu acho que ele tem um principal objetivo de deixar muito mais clara para todo mundo todas as regras que estão vinculadas à carreira. Então, esses são os pontos, trazendo para vocês alguns argumentos, trazendo algumas justificativas que nos levaram a propor esse projeto de lei. Então, agradeço, fico aberto aí a escutar as ponderações e os apontamentos de vocês, gente. Obrigado, ótimo dia. Obrigado, secretário. Agora vamos passar aqui a palavra, Bebel, para o doutor Jefferson, que terá até... Quanto tempo para ele? 10 minutos. 10 minutos, doutor Jefferson. A partir de agora, alguém está marcando para nós, mas aí os senhoras aqui controlam também. Depois a professora Bebel com 5 minutos e o doutor, desculpa que eu sou ruim de memória. Professor. Professor Francisco também até 5 minutos, que completarão os 20 minutos aqui. Aqui nós chegamos às inscrições aqui, eu estava conversando com a Bebel, a professora Bebel, deputada, e eu gostaria de saudar aqui os deputados Tainara Faria, Marina Elou, Enio Tato, Paulo Fiorilo, Donato,
Carlos Gianazzi. E eu estava conversando aqui agora com a professora Bebel, o seguinte, chegaram as inscrições, deputados e senhoras e senhores. Os primeiros inscritos aqui não são de entidades. Então, eu gostaria de começar, vou pular os primeiros inscritos, que não são de entidades, e começar com entidades. Depois eles falam, não vão mudar. Eles são inscrições, estão feitas as inscrições. Mas eu acho que primeiro as entidades. Eu não entendi. Como é teu nome? Ela é a Silene. Oi? Silene, mas Silene está dizendo co-deputada da bancada. Não está dizendo que é entidade. Não, mas não está escrito que é entidade. Então, nós vamos ouvir primeiro as entidades. Combinado assim? Porque não tá como entidade aqui. Qual a sua entidade? Olha lá, a TEPES. Ela é mesmo. É da TEPS, mas que não está escrito aqui. Posso escrever para você ver? Você põe ela pra... Porque você concorda comigo que seria mais fácil? Eu falo, ouvir primeiro as entidades? Ok, então houve uma falha aqui e nós vamos corrigir. É bom falar que a gente corrige. Qual a sua entidade? Mas a POS só tem 8 inscritos. Mas até 10. Então, se até 10... Até 10. Pois é, o POS. Quantos da POS vai falar? Quem é a preferência da POSP? Vocês têm que... Não, eu não prefiro nada. Eles inscrevem. Ok, então a POS vai ter vários inscritos. Ok, sem problema. Só quero entender que serão 10. Depois a gente não abre a inscrição, só para a gente não ter confusão, tá? Depois, não fizeram minha inscrição, isso, aqui. Está tudo conversado já? Então, para mim, está ótimo. O importante é continuar. Ótimo, excelente. Porque não chegou aqui como entidade, tá? Então, por isso que a gente está aqui. Até conversei com a Bebel. Bebel, vamos falar sobre isso? Ok. Está aqui, está tudo certo. Ok, então com a palavra, doutor... Jefferson. Bom dia. Bom dia a todas e todos. De saudação ao deputado Gilmaci, presidindo essa audiência, nobre deputada professora Bebel, nosso secretário executivo Vinícius, a Camila, o professor Chico Poli, aos deputados presentes. A minha participação aqui é fazer o contraponto do projeto de lei 1316 sob uma perspectiva jurídica. Falar de direito é falar de algo que requer interpretação, requer ponto de vista. Nem tudo que vem sob a chancela normativa é legítimo, é adequado, né? Está de acordo com o direito. Porque, às vezes, a lei, os projetos de lei, podem carregar o torto, né? O não adequado, o injusto, e aquilo que vem com o viés, nesse caso concreto, de penalização, de punição aos profissionais do magistério. Então, essa é a linha do contraponto, essa é a linha da argumentação. E apontar as consequências prejudiciais que esse projeto vem, né, colocando, a partir da realidade que nós vivenciamos na rede estadual de educação, né? Há uma distância entre aquilo que se apregou, aquilo que se propõe e aquilo que a gente vivencia na prática, né? Então, é que eu tenho 10 minutos, eu vou procurar ser bem objetivo. A questão do projeto, ele altera 8 leis complementares, a proposta é alterar 8 leis complementares, e isso chegou eu coloco na apresentação, mas não vou me estender em relação às 8 leis, mas vai do Estatuto do Magistério, a 444, até a Lei do Subsídio, a 374, 2022. Então, assim, o primeiro ponto de crítica, que eu vou fazer de forma bem objetiva, é que esse projeto foi encaminhado pelo governador, né, em dezembro, já em regime de tramitação de urgência. Então, para acelerar a tramitação, evitar e impedir o debate, principalmente entre o Legislativo e com a sociedade civil, né, com as entidades e a organização da sociedade civil. Então, é uma forma de tentar acelerar uma discussão que é muito cara, é muito significativa, que mexe em que articula toda a estrutura educacional do nosso Estado, né? Então, é complicado você alterar 8 leis complementares a partir de uma tramitação em regime de urgência, né? Esse é o nosso entendimento.
segundo aspecto, a gente traz também como aspecto de crítica, que é utilizar um projeto de lei para alterar leis complementares. Tecnicamente, há uma possibilidade, né? Então, não há aqui uma ilegalidade. Então, o próprio Supremo já reconheceu isso ano passado, o Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, há uma questão aqui, né? Que um projeto de lei complementar, ele tem um quórum privilegiado. Existe maioria absoluta. No caso aqui da Casa, 48 deputados para aprovar um projeto de lei complementar. E um projeto de lei ordinária, ele requer um quórum reduzido, de maioria simples. Então, instalada a sessão, com os 48 presentes, a maioria que estiver presente aprova um projeto. Então, é uma redução do espaço de diálogo, de pressão social, de discussão, né? e de quórum de aprovação. Então, isso vai desguarnecendo, vai fragilizando a proposição no nosso sentir. Há toda uma roupagem argumentativa, um léxico, uma gramática ligada à modernização, valorização, transparência, meritocracia. Mas desde um viés empresarial, de um viés que não diz aí como que deve ser uma educação pública, né, de qualidade. Pela fala, pelos slides que nós visualizamos anteriormente na apresentação, com todo respeito, a gente percebe aí que é uma concepção que enxerga a sala de aula, a escola, como se fosse uma unidade produtiva, uma unidade fabril, uma unidade industrial. São métricas, é um produtivismo. Então, o professor se transforma num empresário, num caçador de metas, né? Então, é plataformização, é produtivismo, é um controle, é BI, né? O Business Intelligence. Então, é um controle que a gente percebe e identifica nos meios empresariais. Então, a educação, ela trabalha com outros aspectos. E o projeto fala tanto em valorização que a gente não percebe, tirando o aspecto do auxílio transporte, essa questão da linha do mestrado, doutorado, a gente não percebe. E a possibilidade, que eu vou falar já, da atribuição ser feita com mais possibilidade de aulas, a gente não percebe valorização, né? Não tem uma linha aí que a gente possa falar, afirmar com certeza que há ali uma valorização. A gente percebe restrição, monitoramento, a gente recebe. É uma tônica. Esse é o ponto. Que o projeto ele procura dar uma roupagem normativa a algo que já vem acontecendo de forma inadequada, irregular e ilegal na rede de ensino. Eles estão fazendo eles vêm implementando essas medidas, essas iniciativas, por resoluções, principalmente. Então, eles tentam trazer para o âmbito legislativo algo que já vem acontecendo na prática, por via infralegal. Então, é uma forma de esvaziar, inclusive, o próprio espaço de deliberação, de discussão do Poder Legislativo, né? O secretário executivo falou da resolução, da remoção. Eu vou começar por... na verdade, eu vou começar pela avaliação de desempenho, que o núcleo aqui da proposta, por mais que isso não seja assim tão colocado, mas a nossa leitura, a nossa interpretação é que esse núcleo coloca a avaliação de desempenho no centro aí, né, desse processo de penalização, de sancionar os professores. Então, a avaliação de desempenho, com os critérios subjetivos, como a gente já vem denunciando há tempos, né, com alto subjetivismo, uma concentração de poderes nas gestões escolares. Essa avaliação de desempenho, ela funciona, na verdade, como um filtro de penalização. Se o professor, e usando aqui uma expressão que é comum a eles utilizarem, se o professor não performar, se o professor, então, não atingir essas métricas, ele vai sofrer, então, consequências negativas e prejudiciais. Então, assim, por mais que haja a ideia de avaliação, ela não tem um caráter formativo, ela não tem um caráter... Eu estou passando aqui uma avaliação com mais elementos, mas a avaliação não tem um caráter assim, de diagnosticar na prática e oportunizar uma melhoria, né, contínua na atuação dos docentes. A gente percebeu isso agora no final do ano, né, quando a avaliação de desempenho, baseada na resolução 83 da SEDUC, ela trouxe aí, né, consequências drásticas na vida dos professores, efetivos e contratados, nessa antipedagogia dos tais dos faróis, farol verde, amarelo e vermelho. Então,
é uma forma de ranquear, de monitorar, de projetar efeitos negativos em relação à atuação desses profissionais. Então, a avaliação de desempenho é que eu passei aqui foi falha, eu passei um slide que não é, eu fiz uma apresentação ontem e aqui foi, eu passei um slide que tem a análise, mas eu sigo, depois a gente compartilha com vocês. Então, a avaliação de desempenho, o professor que não performou, não foi bem avaliado, ele fica sujeito, então, a uma remoção. Então, o projeto muda a 444, artigo 24, ampliando a possibilidade de remoção, os concursos de remoção, como o secretário colocou, mas ele não abordou justamente o aspecto mais polêmico, né, que é usar a remoção como possibilidade de utilizar a avaliação de desempenho como possibilidade de remoção. Então, o professor que não for bem avaliado, não performar adequadamente, vai perder sua sede de exercício. Então, vai ser direcionado a outra escola, a outra diretoria, né? Então, vai ficar como se fosse um professor itinerante. Então, é uma consequência negativa e drástica aí, né? Então, a avaliação de desempenho, nesse critério altamente subjetivo, como a gente vem denunciando, ela provoca, então, consequências na remoção, ela provoca consequências na evolução funcional, então é um filtro para a evolução, que deveria avaliar, então, essa caminhada do professor, então coloca mais um filtro. O discurso é que é possível a prova, a questão prática, mas é a avaliação de desempenho que vai ficar no foco e também traz efeitos negativos em relação à promoção, passagem de um nível para outro. Para além desse aspecto, a questão das faltas, né? Aqui um dos aspectos mais sensíveis, mais problemáticos, mais drásticos nesse projeto é uma penalização em relação às ausências. Falta razoabilidade, falta proporcionalidade em relação a essas faltas dias. Então, se o professor falta, né, uma aula, é uma aula. Passou da segunda falta aula, tem um desconto gera uma falta dia. 2 faltas aulas na semana gera uma falta dia. 4 faltas aulas, né, no mês, falta dia. A partir da 4ª, falta dia. Então, é uma forma de penalização. E se o professor continua dando aula, então ele faltou as 2 primeiras, sofreu a falta dia, continua dando aula, ele vai ser descontado, vai perder o dia todo. Então, é uma forma de confisco, né, indireto, e que vai gerar um enriquecimento, inclusive um enriquecimento ilícito, né, para o Estado. Então, se o professor chegou na escola, perdeu as 2 aulas, né, vai ter esse desconto, vai gerar essa falta dia, e o que ele vai trabalhar a partir nas aulas restantes? Como é que fica isso? Como é que se coloca isso? Quanto já foi? E, para finalizar, porque o tempo aqui foi escasso, né? Dentro da nossa composição, e eu tentei passar para o professor Chico, Poli, professora Bebel, perdão, a dupla punição do adicional de local de exercício, se o professor faltou, vai sofrer, inclusive, uma penalização em relação ao ALI, e essa discussão toda aí em relação ao recesso. Então, é passar para o secretário de Educação o poder de decidir quem vai ter recesso ou não, conforme a sua regulamentação. Então, eu agradeço a oportunidade, mas para frisar isso, nosso entendimento é que é um projeto que fragiliza direitos, retira direitos na prática e traz prejuízos efetivos à condição dos professores. Obrigado pela atenção, devolvo a palavra. Só lembrando que faltam 8 minutos agora, tá, Bebel? Excelentíssimo senhor presidente, Gilmarci Santos, cumprimento também o senhor secretário executivo da Educação, Vinícius Neiva, enfim, cumprimento a Camila Rodrigues, que é também da CGRH, cumprimento também o nosso representante pela PUESP, advogado, o doutor Jefferson Cielos, e cumprimento também o presidente
né, da UDEMO, senhor Francisco Poli, que está aqui entre nós. Pessoal, eu vou ser rápida e objetiva. A Secretaria do Estado da Educação, assim como é nítido em todas as lutas que nós temos feito, nós temos deixado claro desde o ano passado que nós estamos pela retirada, né, desse PL que vai significar para nós, se não mais um ataque à educação pública do Estado de São Paulo. É uma reforma administrativa na forma de organizar, na verdade, a gestão dos funcionários públicos via lei, quando, na verdade, tem que ser via mesa de negociação. Porque não existe isso. Eu não tenho nenhum problema em debater. O secretário Vinícius sabe disso. Veja, 2 aspectos que eu vou pegar. A faltadia. Gente, a gente tinha tirado, Paulo Fiorilo, 2022, começou com essa história da faltadia e se estendeu até 2023, ou 24, que a gente alterou. E foi uma vitória para nós. Então, o professor não pode adoecer, você não pode ter contratempo. E aí, se você faltar a partir da segunda falta, você perdeu o dia e continua trabalhando. Você vai mesmo trabalhar perdendo o dia? Não vai. Então, eu pergunto, secretário Vinícius, o senhor vai ter mais absenteísmo. Porque quem vai perder com 2 aulas o dia todo, ele de per si vai falar, então eu perco o dia todo. E aí, mais absenteísmo. Eu reafirmo que a falta de professores, sim, nós não faltamos. Não tem professores nas escolas públicas, porque se isto persistir, se a avaliação de desempenho ela for punitiva, ao ponto de que pode demitir, deputado Paulo Fiorilo, sumariamente, um professor que é precário, porque não o efetiva, porque tem 174 mil professores aprovados no concurso e não chama para ser efetivado. É melhor mantê-lo sob a rédea do Secretaria da Educação para demiti-lo, via avaliação de desempenho. Via avaliação de desempenho, se eu efetiva, eu serei imediatamente mandada para outra escola e fico adida. Se tiver aula, tem. Se não, como ficou a atribuição de aulas esse ano. Então, é inaceitável, né, essa reforma, que é o PL 1316 de 2025, que ataca frontalmente os nossos direitos. Eu quero lamentar, deputado Enio Tato, que desde o primeiro dia, Vossa Excelência sabe disso, que eu pus o pé nesta casa, a educação tem sido alvo desses governos todos, e a gente não vai aceitar, porque vai ter luta, Vinícius, eu lamento, mas a gente queria negociar, não tem negociação, nós vamos para a rua, porque tem coisas, por exemplo, ontem nós debatemos que você leva, por exemplo, um professor pode ficar 3 anos sem pegar aulas, né? Aí permitiu que, não, pode pegar, desde que faça o PSS, um professor que já fez. Isso é injusto, né? Então, eu quero lamentar. E quero dizer que hoje, o funcionalismo público do Estado de São Paulo, graças à sanção do presidente Lula, porque leis boas nós temos, deputados aqui, mas o governo Tarcísio veta. Essa lei ela vem de 2020, deputada Dorinha, e depois a pensaram outros deputados federais, da nossa bancada, da bancada do PSOL, e hoje é uma realidade no Estado de São Paulo. O Descongela hoje está no decreto do governador Tarcísio, né, na parte que conta o tempo de serviço. A outra precisa de lei própria e nós vamos pressionar essa casa para que devolva os quase 2 anos que nós tivemos aí o congelamento dos nossos salários. Portanto, levantem a cabeça e acreditem que se nós tivermos governos democráticos, nós podemos perfeitamente, né, conseguir aí muitas vitórias. Obrigada, muito obrigada a todos e todas que atenderam o nosso chamado. Estaremos aqui à disposição, enfim, para fazer a luta junto com vocês. Abraço.
Senhor Francisco, restam 3 minutos para o senhor. O tempo do senhor está correndo, tá? Correndo? Está correndo. Bom, em respeito à manifestação do plenário, eu não estava ainda falando em respeito à manifestação do plenário. Tá, então vamos lá, cumprimentando a todos os presentes aqui rapidamente, todos, dos presidentes, os colegas, os deputados presentes, e principalmente os colegas. Então, para não deixar de constar, em função do pouco tempo de fala, eu quero deixar bem claro que esse projeto é uma farsa, é uma fraude e é um atentado à dignidade da educação e dos educadores. Parece que a Secretaria não sabe que a situação caótica da escola pública só vai ser resolvida com a valorização do professor, entendida como respeito à profissão, melhores salários e condições de trabalho. São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido do país, ainda tem escolas de lata, sem ventilação, sem refrigeração, sem internet, sem bibliotecas, sem laboratórios, sem luz, sem água, sem banheiro, sem carteiras, sem mesas, sem professores, sem alunos trabalhadores no noturno, porque eles foram expulsos dos cursos noturnos, sem aulas para os professores, com mais da metade dos professores precarizados, como já foi dito, sem garantia de trabalho, renda e carreira, com metade dos gestores designados, portanto, também precarizados, e com os profissionais que ocupam cargos e funções de ponta, regra geral, mais a serviço do secretário da Educação do que da própria educação. Se você, colega, estava sonhando com algum benefício financeiro desse projeto, veja essa justificativa do secretário na exposição de motivos. Está aqui, item 2.3, aspas, no conjunto, as alterações propostas permanecem majoritariamente neutras em termos de impacto orçamentário, ou seja, não tem aumento nenhum, não tem reajuste nenhum. Mas, de qualquer forma, nós não precisamos de um novo plano de carreira. O quarto na sequência. Aliás, o último deles não tem sequer 4 anos de idade. Vai fazer 4 anos o mês que vem. Olha, o que nós todos precisamos é de salários, proventos, pensões, condições de trabalho, IANSP decentes, respeito à database para os reajustes, devolução imediata de direitos subtraídos, equiparação de ativos e inativos. Muito obrigado. E aí vem um governador e um secretário. Me deram mais um minutinho aí, obrigado. Eu preciso fazer aqui. Eu combinei com a Bebel, mas só tenho um minuto para o senhor encerrar, fazer as considerações finais do senhor. Muito obrigado, deputado. Eu não consigo participar de uma reunião com o Neiva sem mostrar que eu tenho um certo respeito a ele. Sabe por quê? Ele é o famoso Daniel atirado na cova dos leões. De nenhuma dessas reuniões participa o secretário Feder. Ele só participa de negociações. Olha, aí vem um governador e um secretário apresentar um novo projeto para precarizar ainda mais a situação das escolas e de seus profissionais, e acabando de vez com qualquer possibilidade de uma gestão democrática do ensino público, como prevista na Constituição Federal e na LDB. Talvez o ponto mais grave realmente seja o que foi levantado aqui, o problema das faltas dos professores. Isso é um absurdo, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Chico, mas não é só. Professor Chico, seu tempo está encerrado, por favor. Você passou mais um minuto. Mas eu tinha... Não, o senhor já teve 1 minuto a mais e já encerrou. Infelizmente, foram 20 minutos combinados para cada time. O seu tempo. Mas, senhor obrigado. presidente... Muito obrigado, Chico. Muito obrigado. Não, senhor presidente... Muito obrigado. Chico,